Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, fazemos um resumo dessa semana no que diz respeito ao que aconteceu no PT. Reunião do GTE Nacional, reunião da Comissão Executiva Nacional e no dia de hoje, sexta-feira, o anúncio por parte do PSB que quer indicar o tucano Geraldo Alckmin como vice na chapa presidencial de Lula para a presidência da República. E pessoal, a gente vai dedicar a edição de hoje, que é uma edição breve do nosso podcast, a comentar aquilo que está acontecendo, ou que já aconteceu esta semana no Partido dos Trabalhadores. Essa foi uma semana muito importante. Ela foi marcada no dia 4 de abril pela primeira reunião de constituição do GTE, o Grupo de Tática ou de Trabalho Eleitoral. Esse grupo vai se reunir periodicamente para tratar da tática que o PT vai adotar nas eleições de 2022, como os palanques estaduais, as candidaturas, a federação partidária. Mas o GTE ele é um órgão auxiliar da Comissão Executiva Nacional e do Diretório Nacional. Não tem decisão, não tem votação no GTE, mas será fundamental que a gente tenha informações cotidianas, porque será este órgão que vai se reunir com muita periodicidade para avaliar e sugerir como que a Comissão Executiva Nacional e o Diretório Nacional devem tomar as suas decisões. Na sua composição, a tendência petista Articulação de Esquerda está representada pelo companheiro Júlio Quadros, do PT do Rio Grande do Sul. Esta primeira reunião, pelos informes que nós temos, foi basicamente para dar um informe geral de como é que está a pretensão dos partidos que constituirão a possível federação, ou seja, o PV e o PCdoB, e também qual que vai ser o papel do GTE. Eles iniciaram com uma discussão sobre a situação de cada estado, mas essa pauta vai ser específica de uma próxima reunião, que vai acontecer segunda-feira, às 17 horas. Se nós conseguirmos, na própria segunda, a gente traz informações dessa reunião. Se não, na próxima sexta-feira, a gente traz detalhes de como o GTE está avaliando a situação de cada estado. Bom, nesse momento, o que a gente sabe é que tanto o PCdoB quanto o PV possuem pretensões principalmente no campo da ampliação de suas bancadas. E é por isso, inclusive, que a federação tem sido um instrumento usado em vários estados por parlamentares que não têm nenhum tipo de afinidade ideológica com o PT, com a esquerda ou com um programa antineoliberal de migração para esses partidos. O que, de nossa parte, faz com que a gente reforce a posição já apresentada para vocês de que nós queremos reabrir a discussão na direção nacional do partido acerca da federação com o PV. Como vocês se recordam, na reunião do Diretório Nacional do dia 24 de março, nós apresentamos uma posição contrária à federação com o PV. Justamente porque, primeiro, é um partido que não apresenta nenhum tipo de aproximação programática ou ideológica conosco. Segundo, porque está sendo utilizado de forma instrumental por gente de direita que quer os votos do PT para se eleger. E terceiro, porque essa federação com o PV, ao fim e ao cabo, não traz absolutamente nenhum benefício. Afinal de contas, nas discussões feitas até agora, não se foi afirmado um único motivo do porquê que o PT deve federar com o PV. Na próxima reunião da direção nacional, que está convocada para o dia 13 de abril, era dia 14 e foi antecipada, nós queremos retomar esse debate. Afinal de contas, a federação é algo que muda em diversas medidas e diversos aspectos o caráter de funcionamento do partido.
não é algo de menor importância ou menos relevante. Por isso, na próxima semana, essa também será uma das batalhas que nós travaremos na reunião do Diretório Nacional do PT. Logo, é bom todo mundo ficar muito atento, porque nós vamos ter na segunda reunião do GTE, depois, dia 13, reunião do Diretório Nacional do PT, e nós tivemos essa semana reunião da Comissão Executiva Nacional, a CEN, e é o informe dessa reunião que a gente escuta agora, feito pela companheira Natália Sena. Oi, Patrick, boa tarde, boa noite para você, para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, a reunião da executiva que aconteceu ontem, no dia 7 de abril, teve 2 pontos de pauta. O primeiro ponto de pauta foi um calendário e diretrizes para o Encontro Nacional de Tática do PT, e o segundo ponto de pauta foi um recurso do Distrito Federal. Começando por esse segundo ponto de pauta, se trata de um recurso em torno de uma disputa para decidir quem vai ser o candidato do PT ao governador do DF. Tem 2 pré-candidaturas colocadas. O diretório distrital decidiu pela pré-candidatura da companheira Rosilene, houve um recurso, a outra pré-candidatura do companheiro Magela, né, e está em debate aí quem será mesmo a candidatura. A executiva não decidiu nada sobre o assunto, mas reafirmou aquela ideia de que é a direção nacional quem vai conduzir e deliberar sobre as táticas nos estados. O outro ponto de pauta foi a questão do encontro, né? Então, temos data para o nosso encontro nacional, será nos dias 4 e 5 de junho, e será um encontro virtual. Contra a nossa proposta, a gente propôs que fosse um encontro presencial, isso foi rejeitado pela executiva, vai ser um encontro virtual. A executiva vai estar presente em São Paulo, os membros do diretório que assim tiverem como também, mas no geral vai ser um encontro feito via plataforma Zoom, com 400 delegados e delegadas, indicados conforme a proporcionalidade do último PED. Então, é isso. A data do diretório, do próximo Diretório Nacional também foi definida ontem, seria dia 14, semana que vem, mas acabei de receber uma mensagem aqui que foi antecipado, vai ser dia 13 de abril, a data do Diretório Nacional, que vai se reunir para deliberar sobre o programa e o estatuto da federação que o PT vai fazer parte. Então, esse é mais ou menos o informe acerca do que foi debatido e deliberado ontem na reunião da Executiva Nacional. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Gente, o informe mais detalhado dessa última reunião da CEN foi dado pela Natália no programa Antivírus desta quinta-feira. Está disponível no YouTube e no Facebook do jornal Página 13. Vale muito a pena conferir para ver os detalhes desta reunião. Agora, nessa sexta-feira, dia 8 de abril, todos e todas nós assistimos à coletiva de imprensa convocada pelo PSB, que contou com a presença do presidente Lula, da presidenta Gleisi e de outros representantes do Partido dos Trabalhadores, para que o PSB entregasse 2 cartas. Elas foram entregues pelo seu presidente, o Carlos Siqueira, ao presidente Lula e à presidenta Gleisi. Nesta carta, segundo Siqueira, seu conteúdo não foi divulgado, ao menos até o momento, é uma carta de intenção, onde o PSB se propõe a estar na coligação presidencial junto à federação que o PT vai compor e, nesta coligação, indicar o candidato a vice do presidente Lula. E esse candidato é ninguém menos do que o tucano, neoliberal, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Essa verdadeira novela de Alckmin como vice de Lula começou ainda no final de 2021, pouquinho antes de quando nós tomamos conhecimento de que o PSB tinha apresentado, entre muitas aspas, oficialmente, um pedido de federação, ou melhor dizendo, uma proposta de federação para representantes do PT. Desde então, muita água passou por baixo dessa ponte. A própria proposta de federação feita pelo PSB naufragou, por parte e por iniciativa deles. Vamos lembrar bem, o
PSB propôs a federação com o PT, impôs uma série de condições e, recentemente, este PSB retirou-se da sua própria proposta e deixou o PT com a proposta de federação, com o PCdoB, com o PV. Proposta essa aprovada por maioria de votos na última reunião do Diretório Nacional do Partido do dia 24 de março. E isso, gente, para quem está nos ouvindo, é algo muito importante. Tem gente dando como um fato consumado. Na verdade, todo esse debate foi travado em termos de fato consumado, como se, desde o primeiro instante em que essa ideia surgiu, ela já estava dada, pronta e viabilizada. Não se trata disso. Como eu mencionei, vai ser o encontro nacional do PT que vai decidir. E até lá, convenhamos, nós temos que fazer uma profunda discussão em todas as instâncias do partido e com o conjunto da militância petista. Bom, a gente considera que o Alckmin é, em diversos aspectos, um vice muito ruim. Primeiro que ele é eleitoralmente negativo. Segundo, ele é programaticamente negativo. E terceiro, ele é perigoso do ponto de vista prático. Ele é um neoliberal, um golpista, é um governador que bateu em professor, desmontou o sistema de saúde público do estado de São Paulo, contribuiu para as privatizações e é um representante da mais vil política neoliberal. Ou seja, ele é uma figura que representa o programa que nós devemos derrotar se conseguirmos vencer as eleições. Não é um aliado para que nós conseguimos fazer isso. Assim como nós somos militantes do PT e o partido só vai decidir a sua chapa no encontro nacional lá em junho, até lá a gente vai seguir defendendo que é necessário uma outra candidatura a vice, é preciso uma outra chapa. Evidentemente, se a gente for derrotado no encontro nacional do PT, a gente vai estar na campanha, vamos votar e vamos ajudar a eleger Lula presidente. Neste caso, vamos fazer isso apesar de Alckmin, que, ao contrário do que foi dito hoje, inicialmente pela presidenta Gleisi e depois por Lula, e repercutido em diversos lugares, nunca foi, não é e nunca será nosso companheiro e muito menos companheiro da classe trabalhadora. O momento agora é da gente seguir organizando a nossa campanha, preparando os comitês populares de luta, enfrentando a política ultraliberal de Bolsonaro, da qual Alckmin é um entusiasta em diversos aspectos, e preparando-nos para uma eleição dificílima e que, com a presença de Alckmin, ao contrário do que alguns tanto anseiam, desejam e sonham, não será nem um pouco mais fácil. As últimas pesquisas de intenção de voto demonstram um crescimento de Bolsonaro. E o motivo não é só porque o Moro disse que não é mais candidato, não é mais apenas porque o Bolsonaro tem conseguido inaugurar obras. Existe um ambiente no país de polarização e é uma polarização que vai para além das pessoas de Lula e de Bolsonaro. É uma polarização sobre o futuro do país, uma questão de programa. E como é que a gente vai desfazer tudo aquilo que foi feito, pelo menos desde o golpe de 2016, tendo ao lado alguém que foi responsável pelo golpe e por pensar todas as reformas neoliberais implantadas desde então. São respostas a questões como essas que a gente tem que dar cotidianamente à classe trabalhadora para organizar e acumular forças para aí sim derrotar esse programa. A gente vai ter, companheirada, dias muito difíceis. Sigamos juntos e organizados. Saudações petistas, fora Bolsonaro, Lula presidente, de preferência sem álcool.